Você já percebeu que pessoas passam por situações difíceis, quanto uma consegue sair completamente rápido daquela situação e outra trava completamente? Você já percebeu isso? Se você já percebeu isso, eu te convido a vir comigo nesse vídeo, que eu vou estar explicando para você por que acontece isso. Isso não é sorte, isso não é nenhuma outra coisa a não ser a resiliência. Uma pessoa, ela consegue aprender a ser resiliente e a outra ainda não aprendeu. A resiliência não é você fingir que não dói, fingir que não aconteceu nada, não é você abafar, tampar os seus sentimentos, cobrir seus sentimentos com o tapete, jogar lá embaixo do tapete que você está sentindo e deixar tudo para lá. A resiliência, eu vou te explicar a partir de agora por que acontece isso e como acontece isso. Porque algumas pessoas conseguem rapidamente se reerguer, enquanto outras travam completamente e não conseguem seguir em frente. Você não consegue ser forte o tempo todo, você não consegue planejar algo e algo sair errado, algo que você planejou sair errado, e você não ter a emoção de ficar chateado, de ficar transtornado às vezes, ou até mesmo decepcionado. E o que você vai fazer com esses sentimentos? Aí que entra a resiliência, aí que você começa a entender como funciona a resiliência. Por que algumas pessoas conseguem ter essa flexibilidade e outras não conseguem? Como neuropsicopedagoga e professora, eu vejo todos os dias chegar casos e mais casos de pessoas que passaram por situações difíceis, perda de emprego, perda de familiares, doenças na família, algumas situações que até mais difíceis do que isso, e algumas conseguem sair dessas situações de uma maneira mais leve, de uma maneira mais rápida, vamos dizer assim, e enquanto outras precisam de mais cuidado, precisam de procurar ajuda, porque senão elas não conseguem sair, elas travam, elas ficam ali naquele cavam mesmo um buraco e ficam ali sem conseguir sair. Agora vamos entender o que é resiliência e como ela acontece e por que ela acontece. E se ela não acontece, por que a gente deve aprender a fazer acontecer na nossa vida? É possível ser resiliente? Você nunca foi resiliente? Tem como aprender a ser resiliente? Qual profissional que pode te ajudar com isso? Agora eu vou falar o que não é resiliência. Resiliência não é você tampar o sol com a peneira, igual minha mãe falava. Não é você engolir a seco e não fazer nada. Resiliência não é você ouvir um desaforo de alguma pessoa e simplesmente não responder, não fazer nada com aquilo, ficar remoendo aquele sentimento e aí fingir que esqueceu. A resiliência não é isso. Só para você saber, resiliência não é isso. Agora eu vou trazer para vocês aqui o significado da palavra resiliência. Tem origem no latim, resilire, que significa soltar para trás, recuar rapidamente. Inicialmente esse termo foi usado na engenharia e na física. Descreve a capacidade de materiais retornarem à sua forma original após sofrerem mudanças decorrentes a choques, temperaturas e outras coisas. Com o tempo, esse conceito foi incorporado às ciências humanas e sociais, ganhando um sentido metafórico. Então, a resiliência, de início, ela foi
inventada, né, foi ali utilizado esse termo técnico dentro de laboratórios, oficinas, faculdades, e depois ela migrou para ciências humanas. No sentido figurado, ela quer dizer a capacidade de enfrentar crises, de superar obstáculos, de sair de situações não favoráveis. O indivíduo resiliente, ele não se dobra, ele não se quebra, né? Ele não passa por situações difíceis sem perder a essência. Por mais que ele passe por situações que tudo leva ele a situações que possam trazer alguma mudança significativa, ele vai fazer o que com aquela situação que não é favorável a ele? Sem mudar a sua essência, sem mudar o seu eu, ele vai ressignificar aquilo e vai fazer com que aquela situação seja favorável a ele. A capacidade de conhecer o seu estado emocional e de transformar suas emoções de alguma forma, você conhecer aquela emoção que você está sentindo e transformar isso para o seu bem-estar emocional. A vida, às vezes, ela pode nos pregar peças, ela pode trazer situações que vão testar o quanto a gente se adapta a situações diversas. Isso na vida familiar, na vida de empregado, né, como profissional, não só como empregado, mas como profissional. Às vezes você está trabalhando numa empresa, a empresa precisa de mandar, né, a pessoa embora. A pessoa que é resiliente, ela vai buscar formas de sobreviver sem aquele emprego. Vai procurar um emprego numa outra área, ou vai se qualificar, né, se qualificar para arrumar um emprego melhor naquela área que ele estava ou ela estava, e aí vai ganhar melhor. Então, a resiliência nem sempre ela traz um lado ruim. Você ser resiliente é você aprender com aquele obstáculo, aprender com aquela situação adversa a transformar aquela situação ao seu favor. Ver naquela perda do emprego uma oportunidade de empreender, uma oportunidade, às vezes, de conhecer um outro emprego, né, uma outra área de emprego, se qualificar para trabalhar em uma outra área. Então, os obstáculos que aparecem na vida, muitas vezes são para melhorar a nossa trajetória. Nem tudo que abrange a nossa vida, que parece ser uma coisa ruim, a pessoa sendo resiliente, essa situação, você vai conseguir mudar ela ao seu favor e vai conseguir com que você tenha sucesso, você tenha os seus objetivos alcançados. Às vezes, tem um ditado popular, que talvez vocês conheçam, que Deus escreve certo por linha torta. Deus escreve certo por linhas tortas. Então, nem sempre aquela porta de emprego que se fechou, ela pode ser uma oportunidade. Fechou aquela porta, mas aí você conseguiu, né, o seu lado empreendedor, ou você conseguiu se qualificar melhor para o mercado de trabalho. Uma outra coisa, às vezes você passou por uma separação, né, não sei, uma separação, e ali o seu estado emocional seria procurar outra pessoa para, né, um novo relacionamento, ou você cuidar de você primeiro,
amadurecer mais, né? Conhecer melhor a vida, saber se é realmente o que você quer. E daí então, se for, né, o caso, você conhecer uma outra pessoa e ter um relacionamento. Porque quando você está ferido, quando você está ferida, você não vai conseguir levar um outro relacionamento adiante. Então, dá esse espaço, dá esse tempo para você. Procure, né, se autoconhecer, procure conhecer suas emoções, ver quais os sentimentos você está sentindo naquele momento que você está com a dificuldade, né, com certas dificuldades. Quando você sente frustrações, qual é o sentimento que vem? Tudo isso remete à resiliência, remete ao seu autoconhecimento. Aprender a viver melhor, com mais qualidade de vida, com mais conhecimento das suas emoções, vai te transformar, né, te qualificar para passar por qualquer situação na vida. Quando você aprende a conhecer os seus sentimentos, a conhecer como você reage em certas situações, né, da vida, seja ela favorável a você ou não, isso vai transformar você numa pessoa resiliente. E quando na vida, né, que acontece de vir coisas acontecendo assim que você às vezes fala assim, poxa, não esperava por isso, né? Aconteceu tal coisa e não era o tempo de acontecer, não tinha que acontecer agora, né? A perda de um familiar ou, né, uma outra coisa que você esteja passando ou conhece alguém que está passando, fala, poxa, não era a hora agora, né? Como a gente vai passar por essa situação, né? Situação financeira, situação, né? Qualquer situação que te leve a ser, a ter esses sentimentos, a ter que reconhecer os sentimentos e ter que reagir, né? Não se entregar. Quando a gente passa por situações difíceis, a maior parte das vezes a gente quer se entregar, a gente quer ficar quietinho no nosso canto, quer, né, parar com tudo. E aí, né, você vê o seu lado resiliente, falar mais forte, né, falar não. Aquela pessoa não ia querer que eu ficasse, né, parada, que eu ficasse triste dessas formas, sem reagir, sem viver. Então, são situações, gente, que a gente vai aprendendo com o passar do tempo, com o treinamento, porque ser resiliente, você vai aprender todos os dias um pouquinho. Você vai se autorregular, você vai passar por situações ali que você fala, não, eu vou respirar um pouco, não vou responder agora, né, vou pensar melhor. E outra coisa, né, você às vezes recebe uma pergunta meio atravessada ali, uma pessoa, né, falou algo para você que você não gostou. Quando você tem o controle emocional, quando você consegue entender as suas emoções, poxa, fulano falou isso comigo, qual foi o sentimento que eu tive? Foi de raiva, foi de medo, foi de revolta? Ou não, simplesmente, né, falou para mim, entrou no ouvido, saiu pelo outro, não fez diferença para mim, porque a pessoa falou aquilo, eu não sou aquilo que aquela pessoa falou, ou eu não fiz aquilo que aquela pessoa falou, então para mim não serviu. Resiliência é você se autoconhecer e não deixar as coisas de fora te afetarem. O autoconhecimento de uma forma que você vai aprendendo a lidar com as emoções e com situações difíceis de uma maneira mais clara, mais evidente, de uma forma mais leve. O adulto, diferente da criança, ele tem uma plasticidade cerebral, uma
rigidez cognitiva, vamos dizer assim, maior, né? Mas mesmo assim, ainda tem a plasticidade cerebral, então ainda tem como haver essa mudança. Mudança de crenças limitadoras, mudanças de coisas que te falaram quando você ainda era criança e até hoje você acredita. Só falava assim, fulano, você não vai conseguir ser ninguém na vida, você não vai passar disso, você nunca vai aprender, nunca vai ser ninguém. Se te falaram isso, então eu vou te falar uma coisa. Apaga, né? Passa uma borracha nisso aí. Isso aí foi no passado, né? Agora, daqui para frente, é você que escreve a sua vida, é você que escreve a sua história. Então, procure agir de uma forma com que você vai se construindo todo dia, vai se reconhecendo todo dia. Todo dia você tem oportunidades de se reconhecer, de se autorregular, de conhecer as emoções. É uma emoção boa, então eu vou sentir, é uma emoção ruim, então eu vou conseguir sair dela, eu vou escutar uma música, eu vou ler um livro, eu vou sair com um amigo, ou se não tem um amigo para sair aquela hora, você coloca um filme, vai assistir, pega um livro, vai escrever aquilo que você está sentindo. Você ali está pegando ferramentas para você se autoconhecer. Depois disso, o que você vai fazer? Pegou, você escreveu tudo ali, você vai, né, passou, pronto. Aí, no outro dia que você está mais, né, light, mais calmo, pega ali e lê tudo que você escreveu. Você vai estar ressignificando tudo aquilo que você escreveu. Poxa, naquele dia eu estava mal assim, eu senti isso, isso, isso. Por que que veio esse pensamento? Por que que veio esse sentimento, né? E aí você vai aprendendo a conhecer as suas emoções. Então, gente, sim, a mudança ela é possível e ela é favorável quando você se posiciona, quando você tem um compromisso com você mesmo. Uma mudança de comprometimento mesmo, vamos dizer assim, de autoajuda, né? Você vai conseguir desde que você tenha um comprometimento com você e que você faça essa lição de casa com repetições. Faça todos os dias, pratique, né, todas essas coisas que eu vim falando no vídeo. A emoção também associada a essa prática também vai te ajudar também muito, porque quando você aprende com a emoção, você aprende melhor. Mudança, né, de hábitos, mudança de crenças limitadoras, elas podem acontecer e devem. E isso é aprendizado. E isso, a neuropsicopedagogia é a ciência que pode ajudar a pessoa, né, o indivíduo, a aprender isso. Então, se você gostou do vídeo, se você veio até aqui, compartilhe o vídeo com essa pessoa que está precisando de aprender a ter essa mudança, a aprender a ter essa autoajuda, né, a ela mesma conseguir conhecer a sua parte emocional e conseguir ter esse equilíbrio. Então, vamos aprender, né, a conhecer a nós mesmos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe o vídeo com aquela pessoa que você sabe que ela está precisando. Compartilha no grupo da escola, no grupo da igreja, compartilhe naquele grupo de família, porque vai ajudar o canal a crescer. Eu agradeço a cada pessoa que se inscreveu no canal, agradeço também aquelas pessoas que estão chegando, que estão comentando, estão compartilhando os vídeos, as mensagens que estão chegando para mim, né, através dos vídeos, então eu estou respondendo todas. Se eu demorar um pouquinho a responder, mas eu respondo assim mesmo, eu gosto de responder todas as mensagens. Eu acho muito legal que vocês estão, né, conseguindo assistir os vídeos, estão conseguindo aprender, colocar em prática isso. Depois fala para mim como foi essa prática que vocês colocaram, o que ajudou vocês, porque para mim é de grande valor. Quanto mais pessoas eu conseguir alcançar, ajudar,
para mim é um grande significado, porque colocar em prática, está colocando em prática o meu objetivo, que é conseguir ajudar mais pessoas através do meu trabalho, através da neuropsicopedagogia. Então, gente, fica até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo e até mais.